Um milionário dá abrigo a uma mãe sem teto e seu filho, e assim descobre uma verdade surpreendente sobre seu passado. Esse encontro mudará suas vidas para sempre. Mas antes, se inscreva no canal para mais histórias emocionantes como essa. O sol se punha no horizonte de São Paulo, pintando o céu com tons de laranja e rosa, enquanto Ricardo Monteiro dirigia seu luxuoso carro esporte pelas ruas movimentadas da cidade. Aos 45 anos, ele era a personificação do sucesso, dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país, com uma fortuna estimada em bilhões de reais. Seu rosto frequentemente estampava as capas das revistas de negócios, e seu nome era sinônimo de inovação e poder. Naquela noite, Ricardo estava a caminho de mais um evento de gala, onde seria homenageado como o empresário do ano. Vestindo um terno italiano impecável e um relógio que custava mais do que muitos ganham em um ano, ele se sentia no topo do mundo. No entanto, algo o incomodava. Uma sensação de vazio, que nem todo o dinheiro do mundo parecia capaz de preencher. Distraído por seus pensamentos, Ricardo quase não notou quando o indicador de combustível acendeu. Praguejando baixinho, ele se viu obrigado a parar em um posto de gasolina à beira da estrada, um lugar que normalmente evitaria a todo custo. Enquanto esperava o tanque encher, seus olhos percorreram o ambiente ao redor, até que algo incomum chamou sua atenção. Próximo às bombas de ar, parcialmente escondidas pelas sombras, estavam duas figuras, uma mulher e uma criança pequena. A mulher, com cabelos escuros e desalinhados, abraçava protetoramente a menina que não devia ter mais de 5 anos. Suas roupas estavam surradas e sujas, e ao lado delas havia uma pequena mala gasta. Ricardo sentiu uma pontada no peito. Algo naquela cena o tocou de uma maneira que ele não conseguia explicar. Antes que pudesse se conter, ele se viu caminhando em direção a elas. "Boa noite", disse ele, tentando soar o mais gentil possível. "Vocês estão bem? Precisam de ajuda?" A mulher ergueu os olhos, revelando um rosto cansado, mas ainda assim bonito. Havia algo familiar naqueles olhos castanhos, algo que Ricardo não conseguia decifrar. "Estamos bem, obrigada", respondeu ela, com uma voz que mesclava orgulho e resignação. A menina, curiosa, espiou por trás da mãe, seus grandes olhos azuis fixos em Ricardo. "Mamãe", sussurrou ela, alto o suficiente para Ricardo ouvir. "Ele parece um príncipe." Ricardo não pôde conter um sorriso. "Qual é o seu nome, princesinha?" "Lara", respondeu a menina timidamente. "É um prazer conhecê-la, Lara", disse Ricardo, inclinando-se ligeiramente como se estivesse diante da realeza. Voltando-se para a mãe, ele perguntou: "E você?" "Mariana", respondeu ela hesitante. Ricardo notou que Mariana tremia levemente, apesar da noite quente. "Vocês têm onde ficar esta noite?" Mariana baixou os olhos, a vergonha evidente em seu rosto. Nós estávamos pensando em passar a noite aqui. É seguro e tem um banheiro." As palavras dela atingiram Ricardo como um soco no estômago. A ideia de uma mãe e uma criança passando a noite em um posto de gasolina era mais do que ele podia suportar. "Isso não vai acontecer", disse ele, surpreendendo a si mesmo com a firmeza em sua voz. "Eu tenho uma casa grande, com vários quartos vazios. Vocês podem ficar lá esta noite." Mariana arregalou os olhos, uma mistura de surpresa e desconfiança em seu olhar. "Nós não podemos aceitar. Você nem nos conhece." "É verdade", concordou Ricardo. "Mas também é verdade que não posso, em sã consciência, deixar vocês duas aqui. Por favor, aceitem minha oferta, sem compromissos, apenas por esta noite." Lara puxou a manga da blusa da mãe. "Mamãe, por favor, estou com tanto sono." Mariana olhou para a filha, depois para Ricardo e de volta para Lara. Finalmente, com um suspiro de derrota, ela assentiu. "Está bem, apenas por esta noite." Ricardo sentiu um alívio inexplicável. Enquanto as guiava até seu carro, ele não pôde deixar de notar os olhares curiosos e desaprovadores dos outros clientes do posto. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele não se importou com o que os outros pensavam. No caminho para sua mansão no Morumbi, Ricardo tentou manter uma conversa leve, mas Mariana respondia apenas com monossílabos. Lara, por outro lado, estava fascinada com o interior luxuoso do carro,
seus olhinhos brilhando de excitação. Quando finalmente chegaram à imponente residência, Mariana não pôde conter uma exclamação de espanto. A mansão de Ricardo era uma obra-prima arquitetônica, com suas linhas modernas e jardins meticulosamente cuidados. "Bem-vindas à minha casa", disse Ricardo, estacionando o carro na garagem espaçosa. Lara soltou um gritinho de alegria. "Mamãe, olha, é um castelo de verdade!" Ricardo riu, encantado com o entusiasmo da menina. "Não é bem um castelo, Lara, mas espero que vocês se sintam confortáveis aqui." Ele as conduziu para dentro, observando as expressões de Mariana, enquanto ela absorvia o luxo ao seu redor. Havia uma mistura de admiração e desconforto em seu rosto, como se ela se sentisse deslocada naquele ambiente opulento. "Maria", chamou Ricardo, e uma senhora de meia-idade apareceu prontamente. "Por favor, prepare o quarto de hóspedes para nossas convidadas e veja se temos algumas roupas que possam servir nelas." Maria assentiu, lançando um olhar curioso para Mariana e Lara antes de se retirar para cumprir as ordens. "Vocês devem estar com fome", disse Ricardo. "Que tal um jantar?" "Não queremos incomodar", começou Mariana, mas foi interrompida pelo som do estômago de Lara roncando alto. Ricardo sorriu. "Acho que isso responde à minha pergunta. Venham, vamos ver o que temos na cozinha." Enquanto preparavam um jantar simples, algo que não fazia há anos, Ricardo observava Mariana e Lara. Havia uma história ali, ele podia sentir. Uma história de dor, de perda, mas também de amor e resiliência. E por algum motivo que ele ainda não compreendia totalmente, ele queria conhecer essa história. O jantar transcorreu em um silêncio confortável, quebrado ocasionalmente pelas perguntas curiosas de Lara sobre a casa e a vida de Ricardo. Mariana, por sua vez, permanecia quieta, seus olhos constantemente vigilantes, como se esperasse que a qualquer momento tudo aquilo se revelasse um sonho, ou pior, uma armadilha. Após a refeição, Maria retornou para informar que o quarto estava pronto. Ricardo as acompanhou até lá, mostrando-lhes onde ficava o banheiro e garantindo que tinham tudo o que precisavam. "Boa noite", disse ele, preparando-se para sair. "Se precisarem de algo é só chamar." "Senhor Monteiro", chamou Mariana, sua voz quase um sussurro. Obrigada. Você não tem ideia do que isso significa para nós." Ricardo sentiu algo se mexer dentro dele, uma emoção que não conseguia nomear. "Não há o que agradecer, Mariana." "Descansem bem." Fechando a porta atrás de si, Ricardo se encostou na parede do corredor, deixando escapar um suspiro longo e pesado. O que ele estava fazendo? Por que se importava tanto com duas estranhas? E por que, pela primeira vez em anos, ele se sentia vivo? Com essas perguntas ecoando em sua mente, Ricardo se dirigiu ao seu próprio quarto. O evento de gala, a homenagem, tudo havia sido esquecido. Naquela noite, em sua enorme mansão que sempre parecera tão vazia, algo havia mudado. E Ricardo, mesmo sem saber exatamente o que, sentia que sua vida nunca mais seria a mesma. O amanhecer trouxe consigo uma atmosfera de expectativa na mansão de Ricardo Monteiro. O empresário, acostumado a acordar cedo para enfrentar longas jornadas de trabalho, encontrou-se inquieto desde as primeiras horas da manhã. Seus pensamentos continuavam voltados para as duas convidadas inesperadas que agora ocupavam o quarto de hóspedes. Enquanto tomava seu café na espaçosa cozinha, Ricardo ouviu passos hesitantes se aproximando. Mariana surgiu na porta, seus olhos ainda carregados de sono, mas visivelmente mais descansada do que na noite anterior. "Bom dia", disse Ricardo, oferecendo um sorriso caloroso. "Espero que tenham dormido bem." Mariana assentiu, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. "Melhor do que em muito tempo." "Obrigada novamente pela sua generosidade. Por favor, sente-se", convidou Ricardo, indicando a cadeira à sua frente. "Gostaria de um café?" Enquanto servia uma xícara para Mariana, Ricardo não pôde deixar de notar como ela parecia fora de lugar naquele ambiente luxuoso, vestida com roupas emprestadas que eram claramente grandes demais para ela. No entanto, havia uma dignidade em seu porte, uma força silenciosa que o intrigava cada vez mais. "E Lara?", perguntou ele, quebrando o silêncio que havia se instalado. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Mariana.
ainda dormindo. Ela ficou tão encantada com o quarto que demorou para pegar no sono. Disse que se sentia uma princesa de verdade. Ricardo riu suavemente. Fico feliz que ela tenha gostado. Mariana. Ele hesitou por um momento. Sei que não nos conhecemos, mas gostaria de entender como você e Lara acabaram naquela situação ontem à noite. O sorriso de Mariana desapareceu, substituído por uma expressão de dor que ela tentou sem sucesso esconder. É uma longa história, Sr. Monteiro. Por favor, me chame de Ricardo. Ele insistiu gentilmente. E temos tempo. Isso é, se você se sentir confortável para compartilhar. Mariana tomou um gole de café, como se buscasse força na bebida quente. Seus olhos se perderam por um momento, focados em algum ponto distante, além da janela da cozinha. Há 3 anos, eu tinha uma vida completamente diferente, começou ela, sua voz baixa e carregada de emoção. Eu era casada. Tínhamos uma pequena empresa de design gráfico que estava começando a decolar. Lara tinha acabado de completar 2 anos e nosso futuro parecia brilhante. Ricardo ouvia atentamente, notando como as mãos de Mariana tremiam levemente ao redor da xícara. Então conhecemos um investidor. Ele prometeu expandir nossos negócios, levar a empresa para o próximo nível. Meu marido, Carlos, ficou empolgado com a ideia. Eu tinha minhas dúvidas, mas confiei no julgamento dele. Mariana fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Foi tudo uma fraude. O investidor desapareceu com todo o nosso dinheiro, deixando-nos afundados em dívidas. Carlos, ele não suportou a pressão. Uma noite simplesmente foi embora, deixando apenas um bilhete de desculpas. Ricardo sentiu uma onda de raiva crescer dentro dele. Como alguém poderia abandonar sua família dessa forma? Tentei manter as coisas funcionando sozinha, mas as dívidas eram grandes demais. Perdemos tudo. A empresa, nossa casa, nossas economias. Nos últimos meses temos vivido de favor na casa de conhecidos, mas ela engoliu em seco. As pessoas se cansam, sabe? E eu não podia mais suportar os olhares de pena. Por isso estavam no posto de gasolina, concluiu Ricardo, sua voz suave. Mariana assentiu, lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. Eu prometi a Lara que encontraríamos um lugar só nosso. Mas a verdade é que eu não fazia ideia do que fazer a seguir. E então você apareceu. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de emoções não ditas. Ricardo sentia seu coração apertado, uma mistura de compaixão e admiração pela força desta mulher diante dele. Mariana, disse ele finalmente, eu quero ajudar vocês. Ela ergueu os olhos, surpresa. Você já fez mais do que suficiente, Ricardo. Não podemos aceitar mais. Por favor, insistiu ele, deixe-me ao menos oferecer um emprego. Tenho certeza de que posso encontrar uma posição para você na minha empresa. Antes que Mariana pudesse responder, um grito alegre ecoou pela cozinha. Mamãe! Mamãe! Você não vai acreditar no que eu vi. Lara entrou correndo, seus cabelos despenteados e o rosto radiante de excitação. Ela parou abruptamente ao ver Ricardo, sua pequena boca formando um ó de surpresa. Bom dia, princesa Lara, cumprimentou Ricardo, inclinando a cabeça em uma reverência brincalhona. O rosto da menina se iluminou com um sorriso. Bom dia, senhor príncipe. Mariana não pôde conter uma risada, a primeira que Ricardo ouvia dela. O som era musical, contagiante, e ele se pegou sorrindo de volta. O que você viu de tão incrível, meu amor? Perguntou Mariana, puxando Lara para perto. Tem uma piscina enorme lá fora, exclamou a menina, pulando de empolgação. Podemos nadar? Por favor, Ricardo riu. Claro que podem. Na verdade, ele olhou para Mariana, uma ideia se formando em sua mente. Por que não ficam aqui por mais alguns dias? Daria tempo para vocês descansarem e, bem, para pensarmos no próximo passo. Mariana parecia prestes a recusar, mas o olhar suplicante de Lara a fez hesitar. Eu não sei, Ricardo. Já abusamos demais da sua bondade. Não é abuso se eu estou oferecendo, insistiu ele. Por favor, fiquem. Pelo menos até encontrarmos uma solução mais permanente. Após um momento de deliberação silenciosa, Mariana finalmente assentiu. Está bem, ficaremos. Mas, ela acrescentou com firmeza, apenas se você me deixar ajudar de alguma forma. Não posso simplesmente ficar aqui sem fazer nada.
Ricardo sorriu, sentindo uma onda de alívio o invadir. Temos um acordo, então. Enquanto Lara comemorava a notícia saltitando pela cozinha, Ricardo observava Mariana. Havia algo nela, uma conexão inexplicável que ele sentia, como se a conhecesse de algum lugar. Era um sentimento estranho, quase familiar, que o intrigava cada vez mais. O resto da manhã passou em um borrão de atividades. Ricardo cancelou suas reuniões do dia, algo que nunca havia feito antes, para mostrar a propriedade a Mariana e Lara. A alegria da menina era contagiante, sua risada ecoando pelos corredores da mansão que há tanto tempo não ouvia o som de uma criança. Enquanto observava Lara brincar no jardim com Mariana sentada próxima, Ricardo sentiu uma estranha sensação de completude. Era como se, de repente, sua casa enorme e vazia tivesse ganhado vida. No entanto, em meio à alegria do momento, uma pergunta persistia na mente de Ricardo. Por que ele se importava tanto? Por que estas duas estranhas haviam tocado seu coração de uma maneira que ninguém mais conseguira em anos? À medida que o dia avançava, Ricardo começou a perceber que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. E, surpreendentemente, ele estava ansioso para descobrir o que o destino lhe reservava. Mas mal sabia ele que o verdadeiro mistério, a verdade que ligava suas vidas de maneiras inimagináveis, ainda estava por vir. E quando essa verdade viesse à tona, nada mais seria como antes. Uma semana se passou desde que Mariana e Lara chegaram à mansão dos Monteiro. A rotina da casa havia mudado completamente. Os corredores, antes silenciosos, agora ecoavam com as risadas de Lara, e os jardins ganharam vida com suas brincadeiras. Ricardo, surpreendentemente, encontrava-se cada vez mais envolvido na vida das duas. Naquela manhã de domingo, enquanto tomava seu café na varanda, Ricardo observava Mariana ajudando Maria na organização da casa. Ela havia insistido em contribuir de alguma forma, e sua presença trouxera uma nova energia para a mansão. No entanto, algo o intrigava cada vez mais. Certos gestos, expressões e até mesmo o tom de voz de Mariana lhe pareciam estranhamente familiares. "Senhor." "Ricardo", chamou Maria, interrompendo seus pensamentos. "Encontrei estas caixas antigas no sótão enquanto fazíamos a limpeza. São álbuns de família e alguns documentos. O que devo fazer com eles?" Ricardo estava prestes a pedir que guardasse tudo novamente quando uma foto solta chamou sua atenção. Era uma imagem antiga, amarelada pelo tempo, mostrando seu pai, Augusto Monteiro, ainda jovem ao lado de uma mulher que não era sua mãe. "Deixa aqui comigo, Maria", respondeu ele, pegando a caixa com cuidado. Enquanto folheava os álbuns, Ricardo encontrou mais fotografias daquela mesma mulher misteriosa. Em uma delas, datada de 1985, ela aparecia em um jardim, visivelmente grávida. No verso, uma anotação à mão dizia apenas: "Helena Campos do Jordão." "Que fotos interessantes", comentou Mariana, que havia se aproximado silenciosamente. "São seus pais?" Ricardo hesitou. "Este é meu pai, mas esta mulher, eu não sei quem é." Mariana se inclinou para ver melhor a fotografia e, de repente, empalideceu. Suas mãos tremeram levemente quando pegou a foto. Essa é minha mãe", sussurrou ela, sua voz mal contendo a emoção. O mundo pareceu parar por um instante. Ricardo sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. "Como assim sua mãe?" perguntou ele, sua voz rouca. Mariana se sentou, suas pernas parecendo fraquejar. "Helena Campos. Ela me contou algo antes de partir. Algo que nunca compartilhei com ninguém." Ricardo aguardou em silêncio, seu coração batendo acelerado. "Minha mãe me revelou que eu não era filha do homem que me criou", continuou Mariana, lágrimas começando a se formar em seus olhos. "Ela teve um relacionamento com um empresário casado em Campos do Jordão. Quando engravidou, ele já havia voltado para sua família em São Paulo. Ela nunca mais o viu." As peças começavam a se encaixar na mente de Ricardo. As datas, as semelhanças inexplicáveis, aquela sensação de familiaridade que o perseguia desde o primeiro encontro. Qual era o nome dele?" perguntou Ricardo, embora já suspeitasse da resposta. "Augusto", respondeu Mariana, sua voz quase um sussurro. "Augusto Monteiro."
O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Ricardo se levantou, caminhando até a beira da varanda, suas mãos apertando o corrimão com força. Meu pai, disse ele finalmente, sua voz embargada. Augusto Monteiro era meu pai. Lara, que brincava no jardim, acenou alegremente para eles, alheia ao momento crucial que se desenrolava na varanda. Isso significa... começou Mariana, incapaz de completar a frase. Somos irmãos, concluiu Ricardo, virando-se para encará-la. Meio-irmãos. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Mariana. Por isso você se sentiu compelido a nos ajudar naquela noite? Alguma parte de você sabia? Ricardo balançou a cabeça, ainda tentando processar a revelação. Talvez. Desde o primeiro momento senti uma conexão inexplicável. Seus gestos, seu jeito, agora tudo faz sentido. Maria, que havia presenciado toda a cena em silêncio, discretamente se retirou, deixando os irmãos recém-descobertos a sós. Minha mãe sempre disse que havia algo especial reservado para mim, disse Mariana, enxugando as lágrimas. Que um dia eu encontraria meu verdadeiro lugar. Nunca imaginei que seria assim. Ricardo se aproximou, sentando-se ao lado dela. Você tem ideia de quantas vezes desejei ter uma irmã? Crescer como filho único, com pais sempre ocupados, foi solitário. E agora você não tem apenas uma irmã, sorriu Mariana entre lágrimas. Tem uma sobrinha também. Como que respondendo ao comentário, Lara correu até eles, seus pequenos braços carregando flores do jardim. Olha, mamãe, olha, tio Ricardo, fiz um buquê. Ricardo e Mariana trocaram um olhar significativo. Tio Ricardo, ele repetiu, saboreando as palavras. Acho que posso me acostumar com isso. Como vamos contar a ela? Perguntou Mariana baixinho. Com o tempo, respondeu Ricardo, pegando Lara no colo. Temos todo o tempo do mundo agora. O resto da manhã passou em um turbilhão de emoções e descobertas. Ricardo trouxe mais caixas do sótão. E juntos, ele e Mariana mergulharam no passado, descobrindo mais fotos e documentos que contavam a história de seu pai e Helena. Olha só isso, disse Ricardo, mostrando uma foto antiga de seu pai jovem. Você tem o mesmo sorriso que ele. Mariana tocou a fotografia com delicadeza. E você tem os olhos dele. À medida que as horas passavam, a tensão inicial foi dando lugar a uma sensação de pertencimento. Era como se uma peça há muito perdida do quebra-cabeça finalmente tivesse sido encontrada. Sabe, disse Ricardo, observando Lara brincar com as flores. Talvez não tenha sido coincidência eu parar naquele posto de gasolina naquela noite. Talvez algumas coisas sejam destinadas a acontecer, completou Mariana. O sol da tarde banhava a varanda com uma luz dourada, enquanto tio e sobrinha brincavam no jardim, e Mariana os observava com um sorriso nos lábios. A vida, que há poucos dias parecia tão sem esperança, agora se abria em possibilidades infinitas. Mas enquanto a felicidade da descoberta os envolvia, nenhum dos dois podia imaginar que esta era apenas a primeira de muitas revelações que o destino ainda reservava para a família Monteiro. O passado guardava mais segredos, e alguns deles estavam prestes a vir à tona, mudando para sempre o curso de suas vidas. A notícia da existência de uma irmã não reconhecida do poderoso Ricardo Monteiro não demorou a se espalhar pelos círculos empresariais de São Paulo. Em apenas algumas semanas, a história havia se tornado o assunto preferido dos colunistas sociais e das rodas da alta sociedade. Na mansão dos Monteiro, Ricardo enfrentava uma reunião tensa com seu conselho administrativo através de uma videoconferência em seu escritório. Precisamos pensar na imagem da empresa, Ricardo, argumentava Eduardo Mendes, seu diretor financeiro e amigo de longa data. Uma irmã desconhecida aparecendo do nada. As ações já começaram a oscilar. Ricardo ajustou a gravata, mantendo a compostura. Não me importo com especulações, Eduardo. Mariana é minha irmã e isso é tudo que importa. Mas você tem certeza absoluta? Insistiu o outro conselheiro. Já pensou em fazer um teste de DNA? A sugestão atingiu Ricardo como um tapa. Ele não havia considerado essa possibilidade, não porque duvidasse da história, mas porque, em seu coração, já havia aceitado Mariana como sua irmã. Após encerrar a reunião, Ricardo permaneceu em seu escritório perdido em pensamentos quando ouviu uma leve batida na porta.
Era Mariana. Desculpe interromper, disse ela, notando sua expressão preocupada. Está tudo bem? Ricardo hesitou por um momento antes de responder. O conselho está preocupado com toda esta situação. Eles querem um teste de DNA, adivinhou Mariana, surpreendendo Ricardo com sua perspicácia. Como você... É o que eu faria no lugar deles, respondeu ela, sentando-se na cadeira em frente à sua mesa. Na verdade, estava pensando em sugerir isso mesmo. Ricardo a encarou surpreso. Você não se importa? Claro que não, sorriu Mariana. Ricardo, nas últimas semanas você nos deu mais do que apenas um teto. Você nos deu esperança, uma família. Se um teste de DNA vai ajudar a silenciar as línguas maldosas, estou disposta a fazê-lo. Naquele momento, Lara irrompeu pelo escritório carregando um desenho colorido. Tio Ricardo, olha o que eu fiz na aula de arte. O empresário sorriu pegando a menina no colo. A professora particular que ele havia contratado estava fazendo maravilhas com Lara, que demonstrava um talento natural para as artes. É lindo, princesa. É a nossa família. Sim, exclamou Lara, apontando para as figuras. Essa é a mamãe, esse é você, essa sou eu e essa é a tia Sofia. Ricardo congelou ao ouvir o nome. Mariana percebeu sua mudança de comportamento. Quem é Sofia? Perguntou ela, curiosa. Minha ex-noiva, respondeu Ricardo, sua voz tensa. Terminamos há 6 meses. Mas ela vem me visitar às vezes, informou Lara inocentemente. Ela traz presentes e diz que sente saudades do tio Ricardo. Mariana observou o irmão com preocupação. Ricardo, você não mencionou que ainda mantinha contato com ela. E não mantenho, respondeu ele, franzindo a testa. Sofia tem visitado você, Lara? A menina assentiu. Ela vem quando você está trabalhando. Disse que é nosso segredinho. Ricardo e Mariana trocaram olhares preocupados. Sofia havia sido um capítulo complicado na vida de Ricardo. O término do noivado aconteceu quando ele descobriu que ela estava mais interessada em sua fortuna do que em seu amor. Por que ela estaria visitando Lara escondida? Perguntou Mariana, um tom de proteção maternal em sua voz. Não sei, respondeu Ricardo, sua mente trabalhando rapidamente. Mas vou descobrir. Naquela noite, após colocar Lara para dormir, Mariana encontrou Ricardo na biblioteca. Ele estava debruçado sobre documentos antigos, fotos e recortes de jornal. O que está procurando? Perguntou ela. Algo não está certo, respondeu ele, passando a mão pelos cabelos em frustração. Sofia sempre foi calculista, mas essas visitas secretas têm algo mais. Mariana se aproximou, observando os documentos espalhados. São reportagens sobre nosso pai? Sim. Estou tentando entender melhor o que aconteceu naquela época em Campos do Jordão. Há partes dessa história que ainda não fazem sentido. Como o quê? Ricardo pegou um recorte de jornal amarelado. Por exemplo, este artigo menciona que pai estava em Campos do Jordão a negócios, desenvolvendo um grande projeto imobiliário. Mas o projeto nunca saiu do papel. E isso é importante? Pode ser. Sofia trabalha com incorporação imobiliária. Seu pai era um dos maiores construtores de São Paulo na época. Mariana sentou-se, absorvendo a informação. Você acha que há alguma conexão? Não sei, admitiu Ricardo. Mas Sofia sempre soube mais sobre os negócios do meu pai do que deveria. E agora essas visitas secretas a Lara? Um barulho no corredor interrompeu a conversa. Era Maria, parecendo agitada. Senhor Ricardo, tem uma moça na porta. Diz que precisa falar com o senhor urgentemente. Ricardo e Mariana se entreolharam. Antes que pudessem responder, uma figura elegante surgiu na porta da biblioteca. Desculpe a hora, disse Sofia, seu sorriso calculado contrastando com a tensão em seus olhos. Mas acho que está na hora de termos uma conversa séria sobre o passado. O ar na biblioteca ficou pesado com a tensão. Ricardo se levantou lentamente, encarando sua ex-noiva. Que passado, Sofia? O passado que envolve seu pai, Ricardo, e o verdadeiro motivo pelo qual ele estava em Campos do Jordão naquele ano. Mariana se aproximou do irmão, instintivamente buscando apoio. O que quer que Sofia soubesse, estava prestes a mudar tudo novamente. A noite prometia ser longa, e os segredos que estavam prestes a ser revelados poderiam abalar as bases da recém-descoberta família Monteiro.
Mas Ricardo estava determinado a descobrir a verdade. Não importava o custo. O silêncio na biblioteca era denso, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo. Sofia permanecia de pé, sua postura elegante contrastando com a tensão evidente em seu rosto. Ricardo indicou uma poltrona, mantendo sua compostura empresarial. Muito bem, Sofia, você tem nossa atenção. Sofia sentou-se graciosamente, seus olhos percorrendo os documentos espalhados sobre a mesa. Vejo que já está investigando o passado. Sempre eficiente, Ricardo. Pare de rodeios, interrompeu Mariana, sua voz firme. Por que você tem visitado minha filha escondida? Um sorriso enigmático surgiu nos lábios de Sofia. Porque Lara me lembra muito alguém. Alguém que conheci há muito tempo, através das histórias do meu pai. Ricardo franziu o senho. Do que você está falando? Sofia abriu sua bolsa de grife e retirou um envelope amarelado. Meu pai guardou isto por anos. Ele me entregou quando soube sobre Mariana. Dentro do envelope havia fotografias antigas e documentos. A primeira foto mostrava 2 homens jovens sorrindo em frente a um terreno em Campos do Jordão. Augusto Monteiro e o pai de Sofia. Nossos pais não eram apenas sócios no projeto imobiliário, explicou Sofia. Eles eram amigos próximos até aquele verão de 1985. Mariana se inclinou para ver melhor as fotos. O que aconteceu naquele verão? Helena aconteceu, respondeu Sofia, sua voz suave. Sua mãe não era apenas uma mulher com quem Augusto teve um caso. Ela era a arquiteta-chefe do projeto, brilhante e idealista. E ela descobriu algo que não deveria. Ricardo sentiu seu coração acelerar. Que tipo de descoberta? O projeto imobiliário era uma fachada, revelou Sofia. Na verdade, era um esquema elaborado para desviar dinheiro público. Meu pai e Augusto haviam conseguido contratos superfaturados com a prefeitura. Mariana cobriu a boca com as mãos chocada. Ricardo permaneceu imóvel processando a informação. Helena ameaçou denunciar tudo, continuou Sofia. Mas então descobriu que estava grávida. Augusto ofereceu um acordo. Ele garantiria seu futuro financeiro se ela mantivesse silêncio e desaparecesse. Não, protestou Mariana, lágrimas nos olhos. Minha mãe nunca aceitaria dinheiro sujo. E não aceitou, confirmou Sofia. Ela recusou a oferta e foi embora por conta própria. Mas meu pai, ele nunca se perdoou por seu papel nisso tudo. Ricardo se levantou, caminhando até a janela. Por que está nos contando isso agora, Sofia? Porque quando terminamos nosso noivado você disse que eu só me importava com dinheiro, respondeu ela, sua voz tremendo levemente. Mas a verdade é que eu estava tentando proteger você. Sabia que se nos casássemos, eventualmente, descobriria toda a verdade sobre seu pai. E as visitas a Lara? Perguntou Mariana. Sofia sorriu tristemente. Ela tem os mesmos olhos determinados de Helena. Meu pai guardava uma foto dela, sabe? Ele a admirava por sua integridade. Quando vi Lara pela primeira vez, foi como ver um pedaço daquela história viva novamente. Ricardo voltou-se para elas, sua expressão séria. Há provas de tudo isso? Sofia assentiu, retirando mais documentos do envelope. Meu pai guardou tudo. Contratos, memorandos, até cartas entre ele e Augusto. E ele queria que a verdade fosse conhecida um dia. Enquanto examinavam os documentos, o som de passos pequenos ecoou no corredor. Lara apareceu na porta, esfregando os olhos sonolentos. Mamãe? Tio Ricardo? Tia Sofia? Mariana rapidamente guardou os documentos e foi até a filha. O que foi, meu amor? Não consegue dormir? Tive um sonho com a vovó Helena, disse Lara inocentemente. Ela estava sorrindo e disse que agora tudo vai ficar bem. Os adultos trocaram olhares significativos. Sofia se levantou, aproximando-se de Lara. Sua avó era uma mulher muito especial, Lara, muito corajosa. Como você sabe? Perguntou a menina curiosa. Porque algumas pessoas são tão especiais que suas histórias continuam vivendo mesmo depois que elas partem, respondeu Sofia suavemente. Ricardo observava a cena, sua mente trabalhando rapidamente. Sofia, o que você pretende fazer com essas informações? Nada, respondeu ela simplesmente. Elas pertencem a vocês agora. O que farão com elas é sua decisão. Mariana pegou Lara no colo, beijando sua testa. Vamos voltar para a cama, princesa.
Amanhã será um novo dia. Depois que Mariana saiu com Lara, Ricardo e Sofia ficaram sozinhos na biblioteca. Sinto muito, disse ela finalmente. Por tudo. Eu também, respondeu ele, por ter julgado mal seus motivos. Algumas verdades são complicadas demais para serem explicadas. Sofia sorriu tristemente. Mas agora, você tem uma família de verdade, Ricardo. Uma irmã e uma sobrinha que te amam pelo que você é, não pelo seu dinheiro ou posição. Quando Sofia partiu, Ricardo permaneceu na biblioteca, contemplando os documentos que revelavam um passado tão diferente do que ele sempre acreditou. Seu pai, que ele tanto admirava, não era o homem íntegro que pensava ser. Mas dessa história de enganos e segredos havia nascido algo genuíno, sua conexão com Mariana e Lara. O dia estava amanhecendo quando ele finalmente subiu para seu quarto. No corredor, parou diante do quarto de Lara, onde podia ouvir a respiração suave da sobrinha adormecida. Talvez ela estivesse certa. Agora tudo ficaria bem. Não porque o passado havia sido revelado, mas porque o futuro prometia algo muito mais valioso. Uma família verdadeira, construída não sobre segredos, mas sobre amor e aceitação. A manhã chegou com uma atmosfera diferente na mansão dos Monteiro. As revelações da noite anterior pairavam no ar como uma névoa densa. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de alívio, como se um peso invisível tivesse sido removido. Ricardo encontrou Mariana no jardim de inverno, seu lugar favorito na casa. Ela estava sentada em uma das poltronas de vime, uma xícara de chá intocada em suas mãos, observando o nascer do sol através dos vidros. "Não conseguiu dormir?" perguntou ele, sentando-se ao seu lado. "Fiquei pensando em mamãe", respondeu Mariana, um sorriso suave em seus lábios. Ela sempre dizia que a verdade tem seu próprio tempo para vir à tona. Ricardo assentiu, pensativo. "Você sabe, passei a noite toda revisando aqueles documentos. Há algo que precisamos decidir. O que faremos com as informações?" "Exato. Se tornarmos público o envolvimento do nosso pai naquele esquema, isso pode afetar não apenas sua memória, mas também a empresa, os funcionários." Mariana colocou a xícara sobre a mesa lateral. "E o que você sugere?" "Tenho uma ideia", disse Ricardo, seus olhos brilhando com determinação. "Em vez de expor o passado, podemos usar esse conhecimento para fazer algo positivo." Nesse momento, Lara entrou correndo no jardim de inverno, ainda de pijama, seus cabelos despenteados do sono. "Mamãe, tio Ricardo, olha, está nevando." Os adultos olharam para fora, onde pequenos flocos de algodão flutuavam no ar. Era apenas o jardineiro podando as árvores. Mas a inocência de Lara em confundir as pétalas com neve fez ambos sorrirem. "Venha cá, princesa", chamou Ricardo, pegando a sobrinha no colo. "Que tal se eu te contar uma história sobre uma mulher muito especial chamada Helena?" Os olhos de Lara se arregalaram de interesse. "A vovó?" "Sim", respondeu ele, trocando um olhar significativo com Mariana. Sua avó era uma arquiteta brilhante que sonhava em construir casas para pessoas que não tinham onde morar. "Como nós estávamos antes?" perguntou Lara inocentemente. Mariana sentiu lágrimas se formando em seus olhos, mas Ricardo continuou com firmeza. "Exatamente. E sabe de uma coisa? Acho que está na hora de realizarmos o sonho da sua avó." Virando-se para Mariana, ele explicou: "Podemos usar parte dos recursos da empresa para criar uma fundação. A Fundação Helena Campos, dedicada a projetos de habitação social e desenvolvimento urbano sustentável." Mariana prendeu a respiração, compreendendo a magnitude da proposta. "Você faria isso?" "Não", sorriu Ricardo. "Nós faríamos isso, juntos. Você tem o talento da mamãe para a arquitetura, Mariana. Vi seus desenhos antigos, seus projetos. Com sua experiência em design e meus recursos, podemos fazer algo realmente significativo." "E eu posso ajudar?" perguntou Lara, pulando animadamente. "Claro que pode, princesa", riu Ricardo. "Na verdade, tenho um trabalho muito importante para você." "Qual?" "Você vai ser nossa artista oficial. Vai desenhar como você imagina que as casas devem ser para fazer as pessoas felizes." O rosto de Lara se iluminou com a responsabilidade. Imediatamente, ela desceu do colo do tio e correu para buscar seus materiais de desenho. Quando ficaram sozinhos novamente, Mariana segurou a mão do irmão.
Tem certeza disso, Ricardo? É uma mudança e tanto. Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida, respondeu ele. Nosso pai cometeu seus erros, mas através de nós, seu legado pode ser diferente. Podemos transformar algo que começou com enganos em algo genuinamente bom. Naquele momento, Maria entrou no jardim de inverno. Senhor. Ricardo, os membros do conselho estão aguardando na linha para a videoconferência. Ricardo se levantou, ajeitando a gravata. Está na hora de começar as mudanças. Quer que eu participe? Ofereceu Mariana. Não só quero como preciso, sorriu ele. Você é uma Monteiro agora, oficialmente. É hora do conselho conhecer a nova diretora da Fundação Helena Campos. Enquanto caminhavam juntos para o escritório, podiam ouvir Lara cantarolando em algum lugar da casa, provavelmente já mergulhada em seus desenhos. O som de sua alegria inocente parecia o presságio perfeito para o novo capítulo que estava prestes a começar. Na parede do corredor, uma antiga foto de Helena recém-descoberta entre os documentos de Sofia parecia sorrir para eles, como se aprovasse o rumo que as coisas estavam tomando. Seu sonho de construir um mundo melhor não havia se perdido. Estava apenas esperando o momento certo para florescer, através das mãos de sua filha e do filho do homem que ela uma vez amou. A reunião com o conselho seria apenas o primeiro passo de uma longa jornada. Haveria resistência, é claro. Mudanças nunca são fáceis, especialmente em uma empresa tradicional como a Monteiro Enterprises. Mas Ricardo e Mariana estavam prontos para enfrentar os desafios que viriam. Porque agora eles não eram apenas irmãos unidos pelo sangue, eram parceiros em uma missão maior que eles mesmos. Uma missão que começou com uma noite fria, em um posto de gasolina, e que agora se transformava em algo que poderia mudar a vida de inúmeras famílias. E em algum lugar, Helena sorria, sabendo que sua coragem de enfrentar a verdade tantos anos atrás não havia sido em vão. Através de sua filha e do filho de Augusto, seu sonho finalmente ganharia vida. 6 meses se passaram desde a criação da Fundação Helena Campos. A antiga sala de reuniões da Monteiro Enterprises havia se transformado em um estúdio de arquitetura, onde Mariana coordenava uma equipe dedicada aos projetos sociais. As paredes, antes austeras, agora exibiam os coloridos desenhos de Lara ao lado de plantas baixas e maquetes. Naquela manhã ensolarada, Ricardo observava orgulhoso, enquanto sua irmã apresentava o primeiro grande projeto da Fundação, um complexo habitacional sustentável que seria construído em uma área carente da cidade. Como podem ver, explicava Mariana aos investidores, sua confiança evidente. Cada unidade foi projetada pensando não apenas em moradia, mas em qualidade de vida. Áreas verdes, espaços comunitários, energia solar e uma biblioteca, interrompeu Lara, que assistia à apresentação sentada no colo do tio. Não esquece da biblioteca, mamãe. Os investidores riram, encantados com o entusiasmo da menina. Ricardo notou como sua sobrinha havia se tornado uma espécie de mascote da empresa, trazendo leveza até para as reuniões mais sérias. Após a apresentação, que foi um sucesso, Ricardo encontrou Mariana em seu escritório. Ela estava admirando uma nova foto emoldurada na parede. A família reunida no último Natal, a primeira celebração verdadeira que tiveram juntos. Eles adoraram o projeto, disse Ricardo entregando-lhe uma taça de champanhe, principalmente a parte da biblioteca. Mariana riu. Lara não deixaria passar. Ela já separou todos os livros que quer doar. Falando em Lara, Ricardo hesitou por um momento. Recebi uma ligação interessante hoje, da Escola de Artes. O que houve? Eles querem incluir alguns desenhos dela na exposição anual. Aparentemente, nossa pequena artista tem um talento especial. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas. Mamãe também era artista, sabia? Além da arquitetura, ela pintava. Tenho alguns quadros dela guardados. Por que não os traz para cá? Sugeriu Ricardo. Podíamos fazer uma pequena galeria no saguão da fundação. Helena Campos e Lara Monteiro, 2 gerações de artistas. Nesse momento, Maria entrou apressadamente no escritório. Senhor. Ricardo, Dona Mariana, acho que vocês precisam ver isso. Eles a seguiram até a recepção, onde uma reportagem na televisão chamava a atenção de todos os funcionários. Era uma matéria sobre a Fundação Helena Campos,
Mas o que surpreendeu a todos foi quem estava dando a entrevista: Sofia. A iniciativa da família Monteiro, dizia ela à repórter, é um exemplo de como podemos transformar o passado em algo positivo. Helena Campos era uma mulher à frente de seu tempo, que sonhava com uma cidade mais justa e humana. Ver seu sonho se realizando através de sua filha e de Ricardo é profundamente emocionante. Mariana apertou a mão do irmão. Ela realmente mudou, não é? Todos nós mudamos, respondeu Ricardo suavemente. A reportagem continuava, mostrando imagens do terreno onde seria construído o primeiro projeto da fundação. A câmera focou em um grande painel onde os desenhos de Lara haviam sido ampliados, servindo de inspiração para o projeto final. "Olha, sou eu na TV", gritou Lara, que acabava de chegar da escola com sua professora particular. "Meus desenhos", Ricardo a pegou no colo, sentindo uma onda de amor e orgulho. "Sim, princesa. Seus desenhos estão ajudando a construir um futuro melhor para muitas pessoas." "Como a vovó Helena queria?", perguntou ela, seus olhos brilhando. "Exatamente como ela queria", confirmou Mariana, juntando-se ao abraço. Os funcionários ao redor aplaudiram espontaneamente, alguns com lágrimas nos olhos. A Monteiro Enterprises havia mudado muito nos últimos meses. Não era mais apenas uma empresa focada em lucros, havia se tornado uma família estendida, unida por um propósito maior. Mais tarde, naquele mesmo dia, Ricardo encontrou um envelope em sua mesa. Dentro, havia um cartão com a caligrafia elegante de Sofia. "Querido Ricardo, talvez você esteja se perguntando por que dei aquela entrevista. A resposta é simples: porque algumas histórias merecem ser contadas. A história de Helena, de Mariana, de Lara e a sua história, Ricardo. A história de um homem que teve coragem de transformar um legado complicado em algo extraordinariamente bom. Vocês três me ensinaram que família não é apenas sobre laços de sangue. É sobre escolhas, sobre amor, sobre recomeços. Com carinho, Sofia." Ricardo guardou o cartão em sua gaveta, um sorriso sereno em seu rosto. Através da janela de seu escritório, podia ver Mariana e Lara no jardim, colhendo flores para decorar a sala de reuniões. O som da risada delas chegava até ele, lembrando-o de como sua vida havia mudado completamente em apenas um ano. De sua mesa, podia ver também a maquete do primeiro projeto da fundação, com suas linhas clean e espaços verdes cuidadosamente planejados. Era mais do que um projeto arquitetônico. Era um símbolo de redenção, de transformação, de esperança. E enquanto o sol se punha no horizonte de São Paulo, Ricardo Monteiro sabia que havia encontrado algo muito mais valioso do que todo o sucesso empresarial que já tinha conquistado. Havia encontrado seu verdadeiro propósito, sua verdadeira família, seu verdadeiro lar. 5 anos se passaram desde a criação da Fundação Helena Campos. O que começou como um projeto ambicioso havia se transformado em uma realidade que superava todas as expectativas. Naquela manhã ensolarada de primavera, uma multidão se reunia para a inauguração do 10º complexo habitacional da Fundação, localizado exatamente onde tudo começou: Campos do Jordão. Ricardo Monteiro, agora com 50 anos, observava a cena com um misto de emoção e orgulho. Ao seu lado, Mariana, radiante em um vestido azul celeste, segurava a mão de Lara, agora com 10 anos, que mal podia conter sua excitação. "Tio Ricardo", chamou Lara, puxando a manga de seu paletó. "Podemos ir ver a biblioteca, por favor?" Ricardo sorriu, trocando um olhar cúmplice com Mariana. "Claro, princesa. Afinal, foi você quem a projetou, não é mesmo?" Os três caminharam juntos através do complexo, cumprimentando as famílias que já se mudavam para suas novas casas. O projeto era uma obra-prima de arquitetura sustentável e design inclusivo. Cada detalhe, desde os jardins comunitários até as áreas de lazer, refletia o sonho que Helena Campos havia nutrido tantos anos atrás. Ao chegarem à biblioteca, foram recebidos por uma surpresa. Sofia estava lá ajudando a organizar os últimos livros nas prateleiras. "Sofia!" exclamou Lara, correndo para abraçá-la. "Você veio?" "Claro que vim, querida", respondeu Sofia, retribuindo o abraço. Não perderia isso por nada. Ricardo observou a cena,
lembrando-se de como o relacionamento deles havia evoluído ao longo dos anos. Sofia havia se tornado não apenas uma aliada valiosa para a fundação, mas uma verdadeira amiga da família. "É incrível, não é?", disse Mariana, sua voz embargada pela emoção. "Pensar que tudo começou aqui, com mamãe." Ricardo assentiu, colocando o braço ao redor dos ombros da irmã. "E agora o ciclo se completa. Helena estaria orgulhosa." Nesse momento, Maria se aproximou apressadamente. "Senhor." "Ricardo, Dona Mariana, está na hora. Todos estão esperando para a cerimônia de inauguração." Eles se dirigiram ao palco montado no centro do complexo. A plateia era uma mistura colorida de novos moradores, autoridades locais, jornalistas e funcionários da fundação. Ricardo notou com um sorriso que muitos usavam crachás desenhados por Lara. Mariana foi a primeira a falar, sua voz firme e emocionada ecoando pelos alto-falantes. "Há 5 anos, começamos uma jornada inspirada pelo sonho de uma mulher extraordinária, Helena Campos. Hoje, não estamos apenas inaugurando mais um complexo habitacional. Estamos celebrando a realização de um sonho que transcende gerações." Ricardo tomou o microfone em seguida. "Quando descobri a existência de minha irmã Mariana e minha sobrinha Lara, não imaginava como minha vida mudaria. Elas me ensinaram o verdadeiro significado de família, de propósito, de legado. Este projeto não é apenas sobre construir casas, é sobre construir comunidades, sobre dar às pessoas a oportunidade de sonhar e realizar." Lara, para surpresa de todos, pediu para falar. Com a confiança de alguém muito além de seus 10 anos, ela se dirigiu à plateia. "Minha avó Helena sonhava com um mundo melhor. Ela não está aqui para ver, mas tenho certeza que está olhando por nós lá de cima. E sabe de uma coisa? Acho que ela está sorrindo." Um murmúrio emocionado percorreu a multidão. Ricardo sentiu lágrimas nos olhos, vendo em Lara o reflexo não apenas de Helena, mas de todas as mulheres fortes que haviam moldado sua vida. Após os discursos, enquanto as famílias exploravam suas novas casas, Ricardo encontrou um momento de quietude. Afastando-se um pouco da agitação, ele se viu diante de um mural recém-pintado. Nele, o rosto sereno de Helena Campos sorria para todos que passavam, com uma citação abaixo: "O verdadeiro legado não está nas paredes que construímos, mas nas vidas que transformamos." "É uma bela homenagem", disse uma voz atrás dele. Era Sofia. "Ela merece muito mais", respondeu Ricardo. "Você deu a ela muito mais, Ricardo." Sofia sorriu. "Você transformou seu sonho em realidade." Nesse momento, Mariana e Lara se juntaram a eles. As 4 gerações ali representadas, Helena no mural, Mariana, Lara e até mesmo Sofia, eram um testemunho vivo de como o passado, o presente e o futuro podiam se entrelaçar de maneiras inesperadas e belas. "O que faremos agora, tio Ricardo?" perguntou Lara, seus olhos brilhando de expectativa. Ricardo olhou para sua família, não apenas de sangue, mas de coração, e sentiu uma certeza profunda. O caminho à frente estava cheio de possibilidades, de novos sonhos a serem realizados, de mais vidas a serem tocadas. "Agora, minha querida", ele respondeu, abraçando Lara e Mariana, com Sofia sorrindo ao lado. "Agora continuamos sonhando, porque enquanto houver um sonho, haverá esperança. E enquanto houver esperança, poderemos construir um mundo melhor, uma família de cada vez." O sol se punha no horizonte de Campos do Jordão, lançando um brilho dourado sobre o novo complexo. As risadas das crianças ecoavam pelos pátios, misturando-se com o som de portas se abrindo e famílias se estabelecendo em seus novos lares. Era o som do recomeço, da esperança, do amor. E em algum lugar, além do alcance dos olhos mortais, Helena Campos sorria, sabendo que seu legado estava em boas mãos. O ciclo havia se completado, mas a história de amor, família e propósito, continuaria a ser escrita, página após página, vida após vida, sonho após sonho.